Boa noite, eu sou o Pedro. Boa noite, Pedro. Eu queria entender, porque cada vez mais a gente vê entre nós, jovens, que eu acho que eu me considero um pouco jovem, um crescimento de sentimentos de depressão e até mesmo um crescimento de índices alarmantes de suicídio entre populações jovens, que a gente pode ver no Japão, por exemplo, muitos jovens se suicidando, apesar de serem jovens. Não sei se esse apesar fica uma contradição, né? O que você vê esse fenômeno atual? Eu acho fascinante, Pedro, que haja índices de suicídio maiores em países do primeiro mundo, suicídio infantil, inclusive. Suécia e Japão têm índices maiores do que nós temos em países onde os problemas são tão estruturais. Nós poderíamos pensar, isso é uma hipótese, deveria um estudo mais denso, poderíamos pensar que onde há dificuldade existe energia de vida. Onde há o desafio, eu enfrento esse desafio e vou ter um motivo para viver. Numa sociedade satisfeita, talvez seja mais difícil você conseguir alguma coisa assim. Quando você diz, por exemplo, explorando a sua pergunta interessante, por que um jovem se mata apesar de ser jovem, você está dizendo exatamente que ele tem uma coisa muito boa na mão. E para que ele vai se matar? É a mesma pergunta que eu poderia fazer para qualquer pessoa que se suicida. Por que uma pessoa experiente, que sabe que na vida as coisas passam, por que uma pessoa que tem experiência de vida também quer se matar, apesar de ser sábia, apesar de ser madura e apesar de ser equilibrada? O suicídio pode derivar de processos muito variados, de doenças mentais até momentos muito específicos, pode variar de questões de que muitos jovens ameaçam se matar como uma forma de atrair atenção, e outros, ao tentar se matar para atrair atenção, se matam, de fato, e outros acabam não se matando. O suicídio, analisado por Durkheim na origem da sociologia, um dos três fundadores da sociologia, Durkheim, Weber e Marx, ele estudou exatamente a sociologia do suicídio. A pergunta mais fundamental que a filosofia deveria dar para todos nós, porque o suicida está dizendo a vida não vale a pena, e a reflexão filosófica deveria dizer por que a vida vale a pena. Os jovens se matam, sim, os rapazes mais do que as moças, o suicídio masculino é mais eficiente que o feminino, as moças em geral tomam muitos barbitúricos, os rapazes dão um tiro na testa, né? Eu recomendo comer churrasquinho da Sé. Para quem quer se matar, vai aquele churrasquinho grego, come, se perderem sentido de viver, vai lá e pede 1,50 com suco e pronto. Dizem que é indolor, passa, basta fazer isso. É quase imponderável, mas para lhe dar uma pista desse campo do suicídio, a Igreja Católica, que não rezava missa pelos suicidas até o Concílio Vaticano II, reza hoje, acreditando que quem se suicida pode não estar em pleno uso das suas faculdades, logo não pecou, porque para pecar é preciso plena consciência, e hoje se reza pelo suicida. Nas outras religiões, como o judaísmo, o suicida é enterrado de costas para Jerusalém, é enterrado afastado. Então o suicídio é um mistério em cada sociedade, ele é maior ou menor em alguns momentos, foi maior no romantismo do que é no realismo, ele é maior em determinadas culturas do que em outras e é muito variado. Mas o que eu queria dizer é que de muitas formas a vida pode perder sentido. Ela pode perder sentido na juventude, na vida adulta ou na velhice. Pela minha experiência, algumas pessoas com mais de 90 anos, com doenças muito graves, apegam-se à vida de forma extraordinária e lutam para viver de forma extraordinária. Eu acredito que o jovem é mais blasé como defesa, ele é mais melancólico como defesa. Ele não tem muita sociabilidade, ele não tem muito dinheiro, ele não sabe muito das coisas, então esse tudo é um saco. Ele olha com aquele ar assim, quem olha para a bomba de Hiroshima ou para uma... todo aquele ar de déjà vu, blasé, que é típico da nossa adolescência ocidental. Ou seja, aquela cara de que não estão dizendo o que eu quero e não estão falando o que eu quero. E hoje com um agravante, todos os jovens são nativos na linguagem tecnológica. Todas as pessoas de idade são recém-chegadas a esse mundo. Como diz um autor, os jovens falam tecnologia sem sotaque. E as pessoas de mais de 40 falam com sotaque. Vocês sabem que quanto maior a idade, tem aquele momento de dúvida na escada rolante. Observem. As pessoas de mais idade olham, tentam mirar o degrau, ficam olhando e dão um pequeno pulo. Porque a minha geração que viu surgir a escada rolante,
a gente ia em Porto Alegre nas lojas americanas para ver escada rolante, comer banana split, as novidades daquele momento. A gente era narrado de histórias de escadas que engoliam pessoas, trancavam e nunca mais saíam. A minha geração tem um pequeno momento de dúvida. Os jovens já entram na escada rolante com mais segurança. Imaginem uma senhora num terminal de computador de um banco qualquer. Ela está administrando um computador, ela que nasceu quando não havia máquina elétrica. Ela está administrando uma série de equações de uma linguagem binária de 0 e 1. Ela está administrando uma coisa totalmente estranha à formação que ela teve. A formação que ela teve a educou para outra coisa. E este mundo representa esse desafio tecnológico. Desafio que parece que hoje vem pelo DNA. Alguém já nasce dominando técnica. Isto faz parte de um outro tipo de ruptura, que não é mais econômica e social, mas é de conhecimento. Há pouco nós descobrimos com uma pesquisa que os jovens, ao usar muito computador, têm um córtex pré-frontal mais desenvolvido do que as pessoas que leem muitos livros. Significa que quem lê livro desenvolve áreas como o cerebelo que tomam decisões mais lentas e ponderadas. Quem desenvolve o córtex pré-frontal no cérebro, essa fronteira extraordinária do ser humano, desenvolve mais decisões rápidas. É uma geração Windows que está no Messenger, que está no Twitter, fazendo o seu blogzinho, está respondendo a e-mail, essa coisa antiga para os jovens, né? E-mail lenta, pode demorar às vezes horas para o e-mail. Essa pessoa jamais vai entender, para o bem e para o mal, por exemplo, que eu escrevi uma carta para a Europa e a resposta veio em 3 meses. Ela jamais, aliás, alguém de 18 anos jamais escreveu uma carta, não? Alguém de 18 anos, se você apresentar selo, envelope, é uma novidade absoluta. Então, voltando à questão que você perguntou, que daria uma outra questão mais densa ainda. É muito variável o motivo para o suicídio, mas eu acho que, particularmente no nosso mundo, uma das coisas é o esvaziamento de todas as coisas através do nosso niilismo contemporâneo. Que seria assim, a utopia política marxista está fazendo água. Marxismo, socialismo, hoje tem muito sentido na Coreia do Norte, Cuba e diretório da área de humanas, diretório acadêmico. São as áreas que o marxismo floresce intenso. Ainda quem tem a camiseta do Che, ainda quem escute Mercedes Sosa, tome pisco e pense hasta la vitória sempre. Não? Tem as pessoas que ainda fazem isso, mas essa utopia política, ela afundou. Porém, o capitalismo, da maneira que nós vivemos, também não é uma sociedade nem de longe harmônica. Ela contém injustiças brutais, contém realidades brutais. Seria a seguinte expressão tipicamente pós-moderna. Marx morreu, Nietzsche também morreu, Jesus morreu, todos morreram, Freud morreu e eu também não estou me sentindo muito bem. Ou seja, é uma questão que não há mais nenhum valor. Nós já testamos tudo. Da sociedade socialista à sociedade capitalista, parece que tudo é mais ou menos problemático. Então nós não acreditamos nessas utopias. E por isso, talvez, esse esvaziamento, que a utopia tem o sentido de dirigir a ação humana, esse esvaziamento se torna ainda mais difícil. Na frase um pouco, talvez, excessivamente irônica do meu amigo Pondé, ele escreve no jornal, já pela Folha, acho que ainda essa semana ele retoma o assunto, que o Viagra fez mais pela felicidade humana em 20 anos que o marxismo em 200. Ou seja, ele tenta deslocar para questões muito pequenas, aquelas que a gente chamava de pequeno-burguesas antigamente, e pensando no fracasso dessas utopias. E segundo o professor Pondé, e eu cito, por ele ser também o curador e ter ideias que deram origem a este ciclo, toda a nossa sociedade parte de uma premissa impossível, que vai haver um ser humano plenamente feliz, sem nenhuma contradição. Isso é uma premissa impossível de realizar. Nunca seremos plenamente felizes, nem plenamente realizados. Nunca. E conviver com essa incompletude pode ser tão doloroso que alguns se matam. Bom, quem se mata pode ser corajoso, viver pode ser corajoso. Tem gente que se mata que a gente deveria apoiar. Realmente, a vida está realmente ruim. Como diz Fernando Pessoa, se te queres matar, por que não te matas? Tens medo do desconhecido, mas ninguém conhece nada. Que a coisa que mais desestabiliza um suicida é não dar bola ao seu drama pessoal. Mas também há motivos de esquizofrenia, doenças graves mentais que escapam ao controle da pessoa. Nós ainda temos preconceito com doenças mentais, como se a pessoa escolhesse ser esquizofrênica, por exemplo.